Fala também sobre o Palmeiras. Claudinho, que quase virou reforço ao Viverde, explicou por que o negócio não fechou em janeiro e colocou a culpa na presidente Leila Pereira. As últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras. Claudinho, atacante de 28 anos de idade, aquele mesmo que fez sucesso no Red Bull Bragantino e foi vendido ao Zenit, explicou por que não virou reforço do Palmeiras no início dessa temporada. Na oportunidade, Palmeiras e Zenit avançaram para a transferência do atleta. Na última hora, Claudinho acabou se mudando para o Al Sadd dos Emirados, ou melhor, do Catar. E o Claudinho, em uma entrevista a um site chamado Flash Score, explicou toda a situação, colocando a culpa na presidente Leila Pereira. Bora para a declaração do jogador. Abre aspas, a Leila tinha meio que um acordo com o Zenit, só que não tinha nenhum contrato assinado de liberação. E comigo, ela ainda não havia chegado num acerto salarial. Ela nem tinha chegado onde era para chegar. E acabou enrolando um pouco nesse processo. Então aí o Claudinho afirmando que a presidente, sem acordo financeiro com ele, ainda deu uma postergada na negociação. Aí o Claudinho termina explicando o seguinte, abre aspas, no último dia da janela foi uma loucura, com aquele vai e não vai. Falei para o presidente do Zenit escolher o que era melhor para o clube, e eles acabaram optando por me vender para o Al Sadd, onde estou bastante feliz. Importante contar que no Catar, hoje, Claudinho ganha mais do que recebia no Zenit, e muito mais do que ganharia se tivesse se acertado com o Palmeiras, embora é importante dizer que nunca houve um acerto financeiro entre o Palmeiras e o Claudinho, representado pelo pessoal da Elenco Esportes. O Palmeiras perdeu a oportunidade e agora dá para dizer que Claudinho no futebol brasileiro tão cedo não será possível. Ele chegou a ser sondado, especulado como reforço do Corinthians e do Grêmio. Contei para vocês nos últimos dias que o pessoal da Elenco Esportes descarta o retorno do atleta por agora, está feliz no mundo árabe. Perguntando sobre Andréas Pereira, se ele pode fechar com o Palmeiras. Cara, o Andréas quer sair do Fulham. A prioridade era se mudar para um clube na Europa que brigasse por títulos. Se não existirem possibilidades por lá, eu acho bem natural que ele aceite jogar no Brasil, tá? Mas imagino que ele daria preferência ao Flamengo em relação ao Palmeiras. Até por já ter passado no Flamengo, por ter saído pela porta dos fundos, depois de uma falha no jogo contra o próprio Palmeiras, enfim. E hoje até cheguei a ler que o Flamengo também demonstrou interesse em contratá-lo. Pode pintar aí uma concorrência entre Palmeiras e Flamengo. Jogador bem interessante, já com 29 anos de idade, que não vai custar barato, vai chegar por no mínimo 20 milhões de euros, mas pode estar aí a alternativa, a solução para os problemas. Se bem que o Flamengo, para mim, não tem problema no meio campo, né? Bora falar sobre Enciso no Chelsea, se ele foi para o Chelsea mesmo. Anderson não foi para o Chelsea, tá? Mas não vai jogar no Palmeiras. Vários setoristas e jornalistas cravando que Palmeiras e Enciso haviam avançado, que a negociação estava praticamente fechada, que o Enciso seria reforço. E eu dizendo, pessoal, a informação que eu tenho é diferente. O Enciso prefere jogar na Europa. Pois bem, ele se acertou ontem com a Blue Co, que é uma empresa que funciona como o braço direito do Chelsea. Só para vocês entenderem, eu não sabia disso, mas é até legal. Acabou lá na Argentina, tá? Atlético 1, Godoy Cruz 0, o único gol da partida marcado pelo Natanael, 2-0, placar agregado e o Galo passou. Bora explicar para vocês como é que funciona essa empresa, que é parceira do Chelsea. Não sabia, mas há uma limitação para clubes em relação a empréstimos de jogadores. E o Chelsea é um dos clubes que mais contrata jogadores. E por conta dessa restrição de empréstimo, não dá para sair emprestando um jogador à torto e à direito, né? Por isso, o Chelsea criou a Blue Co, que é uma empresa que funciona como um braço direito do Chelsea, e vários dos atletas que o Chelsea não tem certeza que serão utilizados no Chelsea são registrados por essa empresa, jogam eventualmente no Strasbourg e depois podem ser comprados pelo Chelsea. É o que vai acontecer com o Enciso, o negócio está fechado, tá bom? Nicola, pelo amor de Deus, fala que a diretoria desistiu do Andréas. Não desistiu, Não é uma operação fácil, não dá para dizer que está perto de ser contratado. Jogador de 29 anos de idade, que chegaria para custar pelo menos uns 20 milhões de euros. Deixa eu até mandar uma mensagem para um dos empresários dele. Numa dessas a gente consegue alguma atualização importante. Quer ver? Quer ver? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Andréas pode voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras ou no Flamengo?
Mandei aqui, tá? Assim que tiver resposta, já conto para vocês. Qual existe time que consegue contratar jogadores no último dia da janela de transferência? Sim, Rodrigo. Você tem até 2 de setembro para fazer registros. E aí, só para explicar essa história de último dia, né? O Claudinho, vocês lembram dele? Jogador que passou com um destaque pelo Red Bull Bragantino, foi comprado pelo Zenit, ele estava explicando ao Flash Score por que ele não fechou com o Palmeiras. No começo do ano existiam negociações, né? A operação estava praticamente fechada entre Palmeiras e Zenit, mas acontece que o Claudinho acabou se acertando praticamente no último dia com o Al-Sadd. E aí eu vou destacar, vou ler aqui para vocês o que disse o Claudinho, deixando a responsabilidade de o acordo não ter acontecido para a Leila Pereira. Ele fala assim: a Leila tinha meio que um acordo com o Zenit, só que não tinha nenhum contrato assinado de liberação. E comigo ela não tinha chegado num acerto salarial. Ela não tinha chegado onde era para chegar e acabou enrolando um pouco, tá? Esse enrolando um pouco é que acabou por determinar o fim da história. Ele ainda completa, no último dia da janela foi uma loucura, com aquele vai não vai. Falei para o presidente do Zenit escolher o que era melhor para o clube e acabaram me vendendo para o Al-Sadd. Estou muito feliz aqui. O Al-Sadd, só para lembrar, é um time do Catar, para onde quase foi o Abel Ferreira, tá? Só para vocês entenderem com um pouquinho mais de facilidade do que nós estamos falando. Dinheiro e Bruno Rodrigues não jogaram pelas suas equipes nesse ano? Rodrigo, o Dineno jogou no São Paulo, já estreou, e o Bruno Rodrigues ainda não estreou pelo Palmeiras, tá? O Bruno não joga desde o começo do ano passado. Ele jogou 2 partidas pelo Palmeiras e sofreu uma lesão muito séria no joelho. Passou 8, 9, 10 meses se recuperando, quando voltou, num treino, voltou para se machucar, teve a mesma lesão. E aí precisou de mais ou menos 1 ano e meio para se recuperar entre essas 2 cirurgias. Ricardo AD, LDU, zagueiraço para o Palmeiras. Conheço. Fabio, eu nem sou muito fã de futebol sul-americano. Às vezes vocês me perguntam de um monte de jogador, eu não conheço vários. Mas esse AD, eu conheço desde a época em que comentava jogos no Paramount Plus. Eu fiz uma temporada, acho que foi a temporada de 23, lá no Paramount Plus, e eu comentava Libertadores e Sul-Americana. E esse jogador, em especial, me chamou muita atenção. É um zagueiro de cabelo comprido, negro. Ele é muito bom jogador. Ele, quer ver qual que é o país dele? Estou tentando lembrar. Tô abrindo aqui agora, tá? Só que já tem 35 anos, eu não sabia. Ele é do Haiti. Tá na LDU justamente desde 2023. Foi comprado do Alcas, que é também do Equador, tá? Temporada atual de 25 jogos e 1 gol. Temporada passada de 38 jogos e 2 gols. Eu não lembrava que ele tinha essa idade tão avançada, 35 anos. Isso certamente é algo que pesa contra, né? Não dá para investir muita grana num atleta que você sabe que tem uma capacidade financeira, uma capacidade física por pouco tempo, mas é muito bom jogador, gosto bastante dele, gosto bastante. Me chamou a atenção desde 2023. Fala, rapaziada boa, ficamos aqui com aquele estilo de notícias do Palmeiras que avança aí, né, para jogar as quartas de finais, tranquilo, super sossegado, né, vendo que jogou ontem aí. E você que gostou do conteúdo, chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo assim que a gente postar, valeu? Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais até o próximo vídeo, fui!